Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, versículo 29 e versículo 35. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus de Nazaré. A palavra inicial do culto foi acerca de Jonas. Deus falou para Jonas: Jonas, você vai para Nínive. Mas Jonas, ele não obedeceu o ide do Senhor. E nessa noite, a palavra que o Senhor quer ministrar para a sua vida, para a igreja dele é: obedeça e permaneça no ide do Senhor. Deus falou assim: Jonatas, você vai para Nínive, e você vai ver que Jonatas compra a passagem para Tarsis, entra naquela embarcação, e Nínive era para cá, Tarsis era totalmente para a direção contrária. Ele disse não para o ide de Deus e disse sim para a sua própria vontade, porque muitas vezes é assim que nós queremos fazer. Muitas vezes nós queremos virar as costas para o Senhor, para o propósito do Senhor, para o chamado do Senhor. E certa vez em 2007 eu estava sentado aqui, enquanto o pastor Edson estava pregando nesse lugar. Em 2007, numa tarde da bênção, eu estava contemplando ali ele falando acerca, quando Jesus ele pregava, e eu estou sentindo a presença gloriosa do Senhor aqui, irmãos. Ele pregava ali acerca das tempestades, ali Jesus acalmando as tempestades, e eu estava ali no meu coração, ali, oh meu Deus, como eu queria pregar como esse pastor. E ali ele virou para mim e falou assim: olha, Deus vai te levantar como um pregador da última hora. E eu, aleluia, glória a Deus, porque eu nem terminei de concluir meu pensamento, o desejo do meu coração de pregar como aquele pastor que estava pregando aqui. E Deus usa ele e fala assim: olha, Deus vai te fazer um pregador da última hora. E eu tomei posse, mas de lá para cá o inimigo faz de tudo para querer roubar o ide do Senhor na sua vida, a chamada do Senhor no seu ministério. Mas de uns dias para cá eu falei: meu Deus, meu Pai, eu quero sim obedecer o ide do Senhor, eu quero abraçar a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque no livro de Atos capítulo 6 os apóstolos falam assim: é necessário que nós venhamos eleger homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, porque Cristo deixou uma missão: ide por toda a terra, anunciai a palavra a toda criatura. Aquele que crê, aceitar o evangelho, este será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então Jesus ele fala assim: olha, eu sou a pedra, e sobre essa pedra a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então essa igreja que Jesus estabeleceu, ela começou a crescer, ela começou a prosperar. Os irmãos estavam unânimes em oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham tudo em comum, eram unânimes, repartiam o pão, eles viviam em singeleza de coração, em alegria, porque essa é a igreja que Jesus deixou. E essa igreja estava crescendo, mas juntamente também se levantaram os adversários, se levantaram os inimigos contra a igreja do Senhor. Mas Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque eu zelo por ela, eu cuido dela, eu estou com ela, e eu estou no meio da igreja para fazer sinais, prodígios e milagres no meio do meu povo. Então os apóstolos ali, eles escolhem 7 homens, entre eles Estevão e Filipe, que tiveram um destaque maior. Então os inimigos se levantaram contra a igreja do Senhor, começaram a perseguir, a tal ponto que Estevão estava pregando ali, resumindo todo o Antigo Testamento. Mas aqueles adversários, os inimigos, estavam a ponto de apedrejar Estevão. Saulo estava ali com as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão, mas Estevão olhou para o céu e ele viu Jesus de pé ao lado do trono sublime do Senhor para receber Estevão. E Estevão falou assim: Senhor, recebe o meu espírito e não lhes impute esse pecado. Ainda ora por aqueles que o perseguem, porque ele aprendeu com Jesus: orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então aquele homem
apedrejando aquele homem, aquele santo homem de Deus, até o ponto das pessoas olharem para ele e verem ele como rosto de anjo. Foi o primeiro mártir da igreja, Estevão. E ninguém podia lhe resistir à palavra, porque ele era cheio do Espírito Santo. E aí, aquele homem Saulo, com sede de vingança, de querer matar, perseguir, colocar no cárcere os cristãos, ele começa uma perseguição ferrenha contra a igreja do Senhor. Mas Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas diante daquela perseguição, foi necessário que os discípulos se espalhassem para cumprir a palavra que o próprio Senhor Jesus deu, a qual ele falou assim: olha, é necessário que vocês preguem, que vocês anunciem o evangelho, não apenas em Jerusalém, mas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Mas eles estavam pregando em Jerusalém, mas veio a perseguição de Saulo e dos demais inimigos e fizeram com que eles se espalhassem para cumprir a palavra de Jesus. Então eles passaram a ir para a Judéia, para Samaria. Então Filipe, ele vai para Samaria, e por onde eles pregam o evangelho, o Cristo, o Messias, o Salvador, o caminho, a verdade, a vida, por onde eles pregavam, as pessoas aceitavam Jesus. Aquela mesma Samaria que não quis receber Jesus, até o ponto de os discípulos João e Tiago falar assim: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir esse povo que não te recebe? Jesus falou: não, porque eu não vim para destruir. Quem veio para destruir, roubar e matar o inimigo, eu vim para salvar, para que tenham vida e vida em abundância. E eu vim para desfazer as obras do Satanás. Aleluia. Então, aquela mesma Samaria que não recebeu Jesus em pessoa, numa outra oportunidade era necessário, João 4, Jesus atravessar por Samaria, e ali havia uma mulher à beira do poço para buscar água. E ali aquela mulher falou: como sendo tu judeu, dirige a palavra a mim que sou samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus falou: olha, se você soubesse quem está falando com você, essa água aqui é passageira, essa água aqui é material, mas eu sou a fonte de água viva. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Aquela mulher, ela volta para Samaria, ela começa a evangelizar, ela começa a pregar: eu encontrei o Messias, o Cristo. Toda a cidade que não recebeu Jesus agora se desperta, agora acorda, vai para os pés do Senhor. E eles falam assim: olha, mulher, não é apenas pelo teu testemunho ou pelas tuas palavras, é porque nós temos visto e ouvido e cremos que esse é o Messias, o Salvador. Então toda aquela cidade é ganha para Jesus. Mas Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele vence a morte, ele toma a chave da morte do Satanás e do inferno. Mas ele aparece para os discípulos, opera milagre, come peixe com eles. Mas é necessário ele ir para ele cumprir a promessa, na qual ele falou assim: se eu não ir para o céu, não poderá o Espírito descer sobre vós, mas ficai aqui, até que do alto vocês sejais revestidos do Espírito Santo. Então quando Jesus ele sobe, os discípulos estão ali contemplando Jesus sendo arrebatado para os céus. Dois homens ali, anjos do Senhor, aparecem e falam assim: homens galileus, por que vocês estáis aí olhando para o alto? Como o irmão pregou, que o pastor pregou, da mesma maneira como vocês estão vendo Jesus subir, um dia ele vai voltar para buscar aqueles que estão sendo fiéis a ele nos cultos de quinta-feira aqui no Penorte. Então a Filipe começa a pregar lá na frente para Samaria novamente. Mas aquela cidade está entregue por um espírito de engano, porque lá se levantou um mágico, e aquele mágico, ele não promovia o alto, mas ele promovia a si mesmo, a autopromoção. Muito cuidado, irmãos, não suba no púlpito para trazer a autopromoção, ficar falando de você. Faça como Filipe, quando ele chegou lá, ele não foi para se autopromover, ele foi para trazer a promoção do alto para aquela cidade, para aquele povo. E quando eles chegaram lá, a toda aquela terra, do menor
diante da presença do Santo do Santo, o inimigo tem que bater em retirada. Então os enfermos eram curados, os coxos andavam, os paralíticos recebiam a cura. Porque quando Filipe chegou, ele chegou não para fazer autopromoção, mas para trazer a promoção que desceu para aqui a terra, que é Jesus Cristo de Nazaré. A tal ponto de eles crerem em Jesus, e os apóstolos ficam sabendo que estavam em Jerusalém, Pedro e Tiago e João, e eles falam assim: nossa, Samaria agora está crendo em Jesus, nossa, Samaria agora está sendo batizada, crendo em Jesus, vamos para lá para que eles recebam o Espírito Santo. Quando eles descem para lá, eles todos tinham sido batizados nas águas para o arrependimento dos pecados, o batismo de João. Mas quando Pedro e João chegam lá e colocam as mãos sobre aquele povo, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Talvez você tenha sido batizado já nas águas, mas não desista se o Espírito Santo ainda não te batizou. Talvez Jesus ele enviou ali Filipe para te batizar nas águas, mas ele vai enviar Pedro e João para tocar as mãos sobre você e falar assim: receba o Espírito Santo. Oh, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você que está aí na sua casa, receba o Espírito Santo. Você que está aqui nessa noite, receba o Espírito Santo de Nazaré. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Porque nós temos que ter um foco e um alvo. O fogo não se apagará. Aleluias. Então ali Filipe prega para toda aquela cidade, mas sobe um eunuco ali, e o anjo do Senhor aparece para Filipe e fala assim: Filipe, vai para aquelas bandas de Gaza. E aí Filipe obedece. Diz que o caminho era deserto. Muitas vezes o Senhor fala assim: ó, vai por aqui. Lembra como Abraão? Ló falou assim: não, eu vou para cá, aqui está agradável para minha vista. Abraão falou: não importa, se o Senhor está comigo, até no deserto ele me faz florescer. Então Filipe ele falou: se o anjo do Senhor falou para eu ir para lá, mesmo estando no deserto, eu vou, porque eu não obedeço a minha vontade, eu obedeço a vontade que vem do alto, eu obedeço a vontade de Jesus, a vontade do Espírito. E naquele caminho deserto aparece um eunuco ali, e ele vem ali, e aí o Espírito Santo fala assim: Filipe, aproxima desse carro. E ele vai correndo e começa a observar o que estava passando pelo carro. Ele começa a ver que aquele homem que estava dentro do carro estava lendo ali o livro de Isaías. E ele fala assim: você está compreendendo o que você lê? Ele fala assim: como eu poderei compreender se não há quem me explique? Ou seja, Jesus, ele quer que você cumpra o ID dele, que você vai lá e comece um diálogo com o vizinho, com o parente, com o aderente, com o agregado, com a pessoa que está na sua casa, com o seu colega de trabalho, e fala assim: você já ouviu falar de Jesus? Você compreende? Até que aquela semente do interesse seja derramada no coração dele. E aí o eunuco falou assim: mas me fale desse Jesus. Esse texto que eu estou lendo aqui, o profeta está falando dele mesmo? Que ele será levado como ovelha para o matador e como um cordeiro ali mudo perante o seu tosqueador? Assim ele não abriu a boca. Ele está falando de si mesmo ou ele está falando do outro profeta? Aí Filipe falou assim: olha, Isaías foi um grande homem de Deus, usado pelo Senhor, mas ele está falando aqui de um profeta infinitamente maior. Ele está falando aqui do Todo-Poderoso, do Messias, porque é dele, é para ele, e por ele que são todas as coisas. Ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o guia, ele é a estrela da manhã, ele é a raiz, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a videira, ele é a porta, ele é a salvação. É através dele que tem alegria, é através dele que tem fé, é através dele que você tem vida, é através dele que você tem ânimo, é através dele, é dele, por ele, para ele. Ele falou: calma, não precisa nem falar mais, eu creio nesse Cristo, pelo amor de Deus, me batize logo. Não cesse de falar de Jesus. Oh, alegria seja. Quando você começar a falar de Jesus, os demônios vão cair por terra. Quando você começar a falar de Jesus, a enfermidade vai sair. Quando você começar a falar de Jesus, a tristeza vai cair por terra. Porque quando antes Filipe chegou
coxos começaram a andar, os paralíticos receberam cura e toda aquela cidade ficou alegre. Se toda aquela cidade ficou alegre, é porque toda a cidade estava em tristeza, em densas trevas. Da mesma maneira, quando Filipe estava falando de Jesus para aquele homem que ele creu, que ele batizou, que ele recebeu Jesus, diz o texto que ele foi para sua casa, porque Filipe foi arrebatado para uma outra cidade, ali chamada Azoto, e passou para além, evangelizando todas as cidades, até Cesareia, onde ele fez a sua morada, a sua residência e foi viver com a sua família. Mas é interessante, porque Filipe, quando o anjo fala assim, vai para esse caminho aí que está deserto, ele obedece. Quando o Espírito fala assim, aproxima do carro, ele aproxima do carro. Quando Deus direciona para ele começar um diálogo com aquele homem, compreende o que lê, ele obedece. E ele fala de Jesus. Ele não importa se ele está pregando para uma pessoa ou para toda a cidade. Porque tem gente que se for para pregar para uma pessoa, ele não tem ânimo, ele não tem motivação, ele não quer. Mas Jesus pregou para uma mulher samaritana que ela ganhou toda Samaria. Filipe pregou para um eunuco que foi para sua casa com júbilo e com certeza ele ganhou todo o palácio da rainha. A sua casa, a sua parentela, a sua família. Então pregue para aquela pessoa que o Espírito Santo ali direcionar lá no coletivo, no ônibus, no trânsito, na fila. Quando o Espírito Santo falar assim, olha, pregue para essa pessoa, comece, diga oi, bom dia, e ali você fale, nem que seja assim uma palavra, talvez você é tímido, mas olha assim, olha, Jesus é maravilhoso, Jesus abençoe o seu dia, aquela sementinha vai ser plantada e aquela mulher ela vai receber Jesus. Então Filipe, ele pregava para a multidão, toda Samaria, mas pregou só para um. Ele pregava numa casa, mas pregava na praça. Ele cumpriu o evangelho do Senhor, e aquele homem abraçou Jesus e aceitou Jesus e foi salvo. Não cesse de falar sobre Jesus, de pregar sobre Jesus. E aquele mesmo Saulo que estava perseguindo Jesus, a igreja, porque quem te persegue não está perseguindo apenas você, mas está perseguindo ao Deus que você serve. Então quando aquele Saulo ele quis ir lá para Damasco para pegar mais poder, para fazer mais mal para a igreja, aí Jesus falou, agora deixa comigo, porque quando a igreja ela está orando em favor da igreja, do povo, do ministério, do reino de Deus, Jesus aparece. E aí Jesus apareceu, fez com que aquele homem caísse por terra, ficasse. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que esse que foi escolhido para ser diácono, cooperador do reino, da obra do Senhor, chamado Filipe, ele pregou para uma pessoa, pregou também para a multidão. Ele aceitou a fé, ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de boa reputação, mas ele não negligenciou a sua casa. Em Atos capítulo 21, versículo 8, fala que ele já, depois de ter pregado em várias regiões, várias cidades, ele foi residir ali em Cesareia. Teve 4 filhas ali, donzelas, que eram profetisas. Se eram profetisas é porque ele priorizou a sua casa. Ele pregava, olha, eu estou pregando lá para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra, mas o lar, a família é prioridade, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, querido, prega na sua casa. Lembra de Jesus, ele recebeu um não, mas depois ele foi pregar para uma mulher e a mulher ganhou toda a Samaria. Então não importa se talvez você prega 1, 3, 10, 100 vezes, mas uma hora essa pessoa com coração de pedra, o Espírito Santo vai passar, remover aquele coração de pedra, colocar um coração de carne e soprar o Espírito sobre ela. E ela vai ser uma grande pregadora da palavra, uma grande servidora do Senhor também. Porque a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 fala assim: aquele que não cuide da sua casa não está apto para cuidar da obra do Senhor. Se estamos mais focados na obra do Senhor, irmãos, a obra do Senhor é a bênção, mas em primeiro lugar nós devemos ali estar levando Cristo para a nossa casa, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, e também aí sim estaremos aptos para trabalhar na obra do Senhor. Oh Deus, nesse momento, Senhor Jesus, a tua igreja está aqui nessa noite. Oh Jesus, Senhor, aqui não é homens, aqui não é magia,
homens que abraçaram e permaneceram no ID do Senhor. Meu Deus e meu Pai, essas pessoas que estão aqui, meu Deus, essa noite, ali também acompanhando o Senhor Jesus pela rede social, que elas possam receber, meu Deus e meu Pai, a presença gloriosa do Senhor na mente delas, no coração delas, na alma delas, no emocional delas, Senhor, e que elas possam, meu Deus e meu Pai, ser cheias da Tua presença, cheias do Teu Espírito, a tal ponto de transbordar, Senhor, mas não de si mesmos, mas transbordar do alto. Oh, meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor Jesus, abençoa cada um aqui nessa noite, que eles possam ser como Filipe, eles possam ser como Paulo, que eles possam ser como um Jonas obediente à Tua palavra, que eles possam, meu Deus e meu Pai, obedecer ao ID do Senhor e permanecer até a morte para receber a coroa da vida. Oh, meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor, tudo que foi realizado aqui, meu Deus, é para a honra e glória do Senhor Jesus. E peço mais, meu Pai, assim como o Senhor despediu aquele eunuco, Eutipe, que foi para sua casa em júbilo, que nessa noite, meu Deus, ali depois da bênção pastoral, cada um aqui possa ser despedido para sua casa em júbilo de alegria, levando essa presença gloriosa para sua casa, como Filipe fez nas suas filhas. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço e desde já te agradeço, e a tua aleluia, tua glória a Deus, honra ao Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, eu agradeço mais uma vez pela rica oportunidade.